Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão semanal. Hoje nós vamos já entrar numa outra etapa, porque a gente termina essa etapa escrito por São Marcos e agora a gente começa uma etapa que chamamos de Advento. Nós começamos a nos preparar para o nascimento de Jesus. E hoje a gente celebra a festa de Cristo, Rei do Universo. Vamos então iniciar com o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam à vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O evangelho de hoje foi escrito por João, capítulo 18, versículo de 33 a 37. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe Pilatos então: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Tudo ou todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, Jesus está diante de Pilatos, sendo julgado, e como nós vimos na narração aqui, ele foi entregue pelos sumos sacerdotes dos judeus. E Pilatos mesmo relata isso. Ou seja, o povo judeu esperava um rei. Só que a forma de vida de Jesus, a maneira de Jesus se apresentar para a sociedade judaica, colocou em dúvida se ele realmente era rei. Um rei da forma como eles esperavam. Vejam, esse povo tinha passado pelo exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, eles ficaram sob o jugo dos gregos, dos helenistas. E depois disso ainda outros povos tentaram subjugar os judeus e por fim agora os romanos, que estavam subjugando o povo judeu e o tornando escravo de uma forma diferente. O que os romanos faziam? Eles cobravam um duro imposto dos judeus e comandavam para que tudo fosse conforme as leis deles ou a imposição deles. E esse imposto era pesado realmente, era mais de 25%. Parece que hoje aqui no Brasil é uma coisa mais ou menos parecida que a gente está vivendo, não é? E só que esse dinheiro ia para os romanos, e algumas vezes até mais do que isso. E então o povo sentia a falta disso. O povo não tinha a liberdade que queria.
E isso porque os romanos comandavam. E eles estavam esperando um rei que os libertasse dessa escravidão ou dessa forma de escravidão. E Jesus, porém, se apresenta de uma forma humilde, porque não é esse o pensamento de Deus e não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus não é uma libertação dessa escravidão de poder, dessa escravidão política, dessa escravidão econômica. A forma como é apresentada é uma libertação do pecado, uma libertação do egoísmo, uma libertação da maldade, para que essa transformação realmente aconteça dentro de cada pessoa, para que o mal não subjugue o bem, para que o pecado não subjugue a graça. E Jesus quer mostrar exatamente essa forma de amor de Deus. O Pai nos ama. Ele quer mostrar esse amor que Deus tem para com a humanidade, para com as pessoas. E aí, o que vai acontecer com Jesus após isso? Ele será julgado, ele será morto e vai acontecer posteriormente a ressurreição. Só que acima da cruz de Jesus, Pilatos manda colocar Jesus, Rei dos Judeus, porque ele realmente é reconhecido como Rei. E quem é que proclama Jesus como Rei quando Jesus entra em Jerusalém? São aquelas pessoas mais simples, os pobres, aqueles que são explorados, aqueles que são esquecidos da sociedade. Esses daí reconhecem Jesus como Rei e a hora que ele está entrando em Jerusalém, eles clamam: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E aí fica a pergunta para nós: quem é Jesus para cada um de nós hoje, na nossa vida? Essa mensagem de Jesus de libertação, que significado tem para cada um de nós? Que tipo de libertação que eu preciso ter? Como é que está a minha vida diante desses fatos, desses acontecimentos e desses ensinamentos de Jesus? Paulo, qual que é o X da questão? O preparo que o Senhor nos deixa para o advento é bem interessante, pois o advento a gente vai esperar pelo Salvador. E nesse final de semana a gente reconhece Cristo como Rei. Então, é o que o Senhor perguntou: quem é Jesus para nós? Em que posição colocamos Jesus em nossa vida? É uma pergunta que temos que fazer durante todos os dias na simplicidade, pois foi na simplicidade que reconhecemos Ele como Rei. Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso, só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade,
nós vos pedimos, Senhor, que glorificando-nos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir então que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos e nos encha de coragem para vivermos os ensinamentos de seu Filho Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de curtir, comentar, conversa aqui com a gente aqui embaixo. A gente está tentando dar um feedback melhor para compartilhar as suas experiências com a gente. E também poste lá no Stories do Instagram, nos grupos de WhatsApp. Convide todo mundo a vir refletir conosco o Evangelho do Domingo.